Olá, queridos. Boa noite. Que Deus nos abençoe e nos dê uma noite na presença dEle. Aleluia. Onde quer que você esteja nos acompanhando, que a presença de Deus esteja com você, enchendo a sua casa, o seu trabalho, o seu carro. Aleluia. Deus é Deus que enche as nossas vidas com a sua presença, querido. Que Ele seja a tua força nessa noite. Aleluia. Vamos adorar ao Senhor juntos, com alegria. Declara assim, querido: que quebra o jugo do meu pecado, tão mais forte é o meu amado, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Que treme a terra com trovão santo, eu admiro, desejo tanto o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Ó, que tremenda graça, eu infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, você deu sua vida, estou liberto enfim. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Aleluia. Declare que traz a ordem, que traz a ordem em meio ao caos, adota o órfão, livra do mal, o Rei da Glória, o Rei da Glória, governa o mundo com a sua justiça, és como o sol, tua face brilha, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Ó, que tremenda graça, eu infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, você deu sua vida, estou liberto enfim. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Aleluia. Declara assim, querido: digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte tem tremenda graça, meu infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, você deu sua vida, estou liberto enfim. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Aleluia, que Deus possa nos abençoar. E esse momento é um momento especial, é um momento que você tem a liberdade, que nós temos a liberdade de entregar ao Senhor os nossos bens, os nossos dízimos, as nossas ofertas. Então, as contas da igreja estarão sendo projetadas no seu smartphone, no seu
monitor, no seu televisor. Ali estarão as contas da igreja, o QR Code, e você é livre nesse momento para adorar o Senhor com os seus bens. Aleluia. Mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Então você veio, me trouxe pra perto, e todo desejo é satisfeito em seu amor. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que o meu Deus. Não tenho medo de expor minhas fraquezas, defeitos e falhas, não vou esconder. Um amigo encontrei, o Deus das montanhas, é o Deus dos vales, e não há lugar que a sua graça possa me achar. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que o meu Deus. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que o meu Deus. Toma o luto em festa, a vergonha em glória, traz belezas às cinzas, o Senhor pode fazer, traz a vida ao sepulcro, faz de ossos soldados, faz no mar um caminho, o Senhor pode fazer, o Senhor pode fazer. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que o meu Deus. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que o meu Deus. Como lutar, toma o luto em festa, a vergonha em glória, traz belezas das cinzas, o
Que bom que você está conosco. Nós estamos aqui no primeiro culto de domingo à noite do ano de 2026. O tempo tem passado muito rápido, não é mesmo? E nós queremos, então, trazer uma palavra para o seu coração nesta noite, de modo especial, mesmo que você, depois, assistindo esse culto gravado, tenha visto ou esteja assistindo, melhor dizendo, em outro período do dia que não da noite, né? Mas, de qualquer forma, ele começa a transmissão no domingo 4 de janeiro à noite. Eu quero ler com você, então, um texto e depois nós vamos pensar um pouquinho sobre essa grande expressão que está aqui. O povo que vivia em trevas viu uma grande luz. Essa expressão que é Mateus 4:12, ela antecede praticamente o início do ministério de Jesus, o início da pregação de Jesus. Ao ouvir que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia. Então vamos aqui por partes, né? Em Lucas, a narrativa lucana coloca vai destoar um pouquinho dos demais sinóticos, né? Porque ele vai colocar a saída de Jesus de Nazaré após um entreveiro que ele teve na sinagoga da cidade, por conta do anúncio que ele faz sobre a cura de Naamã, né, e também a provisão dada à viúva de Sarepta, né? Então, assim, essas formas que Jesus usa para trazer assim o conflito, para tirar as pessoas da caixinha teológica na qual elas estavam, criou um certo rebuliço e uma intolerância tal. O Harry Emerson Foz, que vai dizer que houve um despertar de uma ira adormecida, essa ira era xenófoba, né? E então acontece quase que a morte de Jesus, assim, em termos até mesmo de modo antecipado, né? O que seria um modo antecipado, por conta da tentativa dos habitantes e frequentadores da sinagoga de Nazaré de levarem Jesus até então ao monte e precipitá-lo dali. Mas Mateus coloca, então, ele saindo após e deixando a Judéia e indo para a Galiléia e começou seu ministério na Galiléia após a prisão de João Batista, que tinha peitado Herodes, denunciando o pecado do rei. Profeta, meu querido, não é aquele, minha querida, não é aquele ou aquela profetisa, no caso, que funciona como se fosse uma vidente ou um vidente para dizer para você como vai ser o seu dia amanhã. O profeta é aquele que denuncia o pecado, inclusive, e principalmente o pecado dos poderosos. E é isso que está aqui. João Batista denunciou o pecado do poderoso Herodes e ele foi trancafiado por conta disso. E aí nós temos, então, a expressão deixou Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, na região de Zebulon e Naftali. Então, Zebulon e Naftali são dois os filhos de Jacó. Logicamente que um deles é filho da primeira esposa de Jacó, de Lia. A Naftali é filha da criada, né, da Raquel. Traço comum entre os dois, segundo Gênesis 35, a partir do verso 23, é que eles são os caçulas das suas mães. Mas, de qualquer forma, nenhum dos dois era a expressão do amor de Jacó, porque o amor de Jacó estava pelos filhos de Raquel, né? Quando Raquel consegue, então, engravidar, aí é que nascem os filhos do coração mesmo de Jacó. Essa região, a chamada região da Galileia, era uma região de mais ou menos
320 quilômetros quadrados, né, ao norte, cercado, assim, com influências múltiplas de outros povos, os samaritanos mais ao sul, os sírios a leste e mais ao norte, os fenícios mais a sudoeste e oeste. De qualquer forma, eles tinham um trânsito de ideias, né, e também um trânsito religioso um pouco mais avançado. Dizem alguns especialistas, como Flávio Joséfo, né, um historiador antigo, judaísmo antigo, diz que os galileus eram conhecidos por sua coragem, braveza, né, irascibilidade, mas também, ao mesmo tempo, pela sua cordialidade. Era uma região muito habitada, porque as suas planícies eram assim, muito próprias para a cultura, e Flávio Joséfo, novamente, diz que praticamente deviam ter, nesta região, 204 vilas, com aproximadamente, aí, pelo menos, 15 mil habitantes em cada uma dessas vilas. Mas o fato é que esta região de Zebulon e Naftali, se você quiser depois, é só você escrever para mim, eu vou deixar registrado aqui o e-mail. Você pode mandar um e-mail para mim e eu, aqui, ó, sergio@igrejamarapendi.org.br, ou, se você preferir, o WhatsApp da igreja, 2208-8609, eu encaminho para você a foto do mapa mostrando a região da Palestina no mundo antigo e como é que era, então, a distribuição pelas tribos e aonde estava, né, então, Zebulon e Naftali, essas duas, a ocupação na região por essas duas tribos, né? Então, eram os limites, né, do que seria a ocupação do povo de Israel, entre aspas, muitas aspas, aí, terra prometida. E aí, veja, era o limite, com toda essa influência, com todo o passado de mistura étnica naquela região, com toda, entre aspas, a contaminação religiosa por outras práticas, e também com mais alguns detalhes que estão presentes aqui no nosso texto, que nós vamos continuar lendo e vamos destrinchando, tá? Desceu Nazaré, verso 13, foi morar em Cafarnaum, situado à beira-mar, na região de Zebulon e Naftali. Isso aconteceu para que se cumprisse o que tinha sido dito pelo profeta Isaías. Aí ele está citando Isaías 9, versos 1 e 2. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que vivia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí em diante, Jesus, então, começou a pregar e a dizer: arrependam-se, porque próximo está o reino dos céus. Então, há uma questão interessante para nós aqui, e temos identificação, e por último, nessa leitura comentada, da identificação ou significação dos nomes, Zebulon e Naftali. Zebulon pode ser tido como dádiva, exaltado, morada de honra. Naftali, minha luta, meu combate. Então, vamos agora tirar algumas lições para nós, para a nossa vida, a partir do texto que nós lemos. Primeira lição,
para você e 26. Há lugares que nós entramos, saímos e voltamos depois, as portas ficam abertas, nós deixamos as portas abertas para que esse trânsito seja recorrente de quando em vez. Que as portas precisam ser fechadas. Quando Jesus deixa Nazaré, segundo os estudiosos do Novo Testamento, eles são praticamente unânimes em dizer que ele nunca mais volta para lá. Até mesmo porque a sua última experiência, como nós falamos ali, que se encontra em Lucas, capítulo 4, se eu não estou enganado, é uma experiência das mais afrontosas, mais desrespeitosas, ameaçadoras que uma pessoa pode sofrer. Então, ele deixa Nazaré, verso 13, e vai morar em outra cidade. Então, a primeira coisa que nós temos que ter em mente na nossa vida é que tem alguns locais, algumas relações que ficaram para trás, que elas não são para serem revisitadas. Elas cumpriram o papel na nossa vida até o momento em que nós estivermos naquela empresa, naquela relação, naquele contexto. Ela cumpriu o papel dela, já foi. E, logicamente, se você tiver essa convicção no seu coração, então você pode queimar, explodir as cabeceiras da ponte. Mas só faça isso com plena convicção, como aqui parece que teve Jesus, que nunca mais pisou novamente em Nazaré. Em termos teológicos, o que esse movimento de Jesus assinala é que ele, como a luz do mundo, é uma luz incontida. Se alguns querem confinar ele a uma região, a uma cidade, a um local, Jesus rompe com esse tipo de enquadramento que normalmente os religiosos querem estabelecer sobre ele. Ele rompe com qualquer tipo de amarra que queira ser feita a partir dele e sobre ele, porque Jesus é uma luz incontida. Ele brilha, não é onde nós queremos, essa luz brilha aonde ele quer brilhar. Então, veja, o que é que nós estamos... e nós vamos passar para outro ponto, mas veja, nós estamos dizendo aqui é que ele tinha um palco para brilhar já pronto, que era o Templo de Jerusalém. Mas não é lá que ele brilha. A Bíblia diz que ele brilha na periferia do povo, nas extremidades geográficas da nação. A luz, meu querido e minha querida, não está restrita aos grandes centros. A luz de Jesus, ela alcança as franjas das cidades, as franjas habitacionais. É lá que a luz de Jesus brilha. Eu me lembro aqui de uma vez que o cantor, líder da banda U2, chamado Bono Vox, esteve lá no Salão Oval da Casa Branca. E quando ele saiu, a imprensa mundial dando foco nele, muito famoso, num local muito famoso, a imprensa foi lá cobrir esse encontro dele com o presidente americano na época. E quando ele saiu, falou assim, olha, Deus pode estar na mansão em tal lugar? Pode ser que sim, pode ser que não. Deus pode estar na sua casa de praia, na Califórnia, né? Pode ser que sim, pode ser que não. Deus pode estar nas estações de esqui, nas mansões, nas casas de inverno e tudo mais? Pode ser que sim, pode ser que não.
mas Deus está entre os miseráveis desse mundo. Deus está nas favelas, nas comunidades. Lá Ele está com certeza, porque Deus está com o pobre, Deus está com o miserável, Deus está com o quebrantado de coração, com aquele pai ou aquela mãe que não tem o que dar de comer para os seus filhos. E você pode imaginar como é que foi isso para aquelas pessoas que estavam ali ouvindo, esperando alguma excrescência roqueira e recebem uma mensagem do Evangelho dizendo que a luz brilha nas comunidades pobres deste mundo, nas Zebulons e Naftalis do nosso tempo. A segunda grande lição que nós temos aqui é que esta luz de Jesus é uma luz para a escuridão, que brilha na escuridão. Então, veja bem, quando fala-se, então, nós terminamos o ponto anterior falando um pouquinho sobre isso, né? Para já entrar aqui nesse ponto, dessa reflexão. Zebulon e Naftali não representavam o centro religioso daquele tempo. Zebulon e Naftali eram as bordas, os limites daquele grupo, daquele povo. Então, Jesus não estava preocupado em fazer a sua luz brilhar no centro ou no epicentro religioso. Jesus estava preocupado em fazer a sua luz brilhar justamente aonde a luz do sistema religioso era mais fraca. E você percebe que ao longo do ministério dele, justamente os locais, e quanto mais ele se aproxima desse epicentro religioso que é Jerusalém, tanto maior se torna a resistência a ele. É por isso que Jesus é bem acolhido por aqueles que estão na periferia do sistema religioso. E é por isso que é muito difícil andar com Jesus, viver como Jesus, quando você está colado praticamente no epicentro da sua denominação ou do seu sistema religioso. O que Jesus está sinalizando para nós aqui é que a luz dele não tem limitação. Ela não vai brilhar aonde a religião quer que ela brilhe. E ela não vai brilhar, essa luz de Jesus, aonde esta religião consegue controlar a sua intensidade. Porque a luz de Jesus brilha na intensidade dele, jamais do grupo religioso ou da denominação religiosa. Quando nós pensamos, então, que Jesus e essa luz chegou lá às bordas, nós estamos falando que Jesus não esqueceu dos limites, daqueles que estavam lá nos limites do povo. E também isso deve ficar para nós como recomendação. Não se esqueça daqueles que estão nas franjas da sociedade. Não esqueça deles. Terceira e última lição, para nós terminarmos. O texto fala que tem uma expressão muito interessante aqui, que eu vou ler ela com calma, e você vai na hora sacar qual o verso que você vê na cabeça, uma outra passagem da Bíblia, quer ver? Os que viviam na região e sombra da morte. Onde é que você lembra essa expressão sombra da morte? Exatamente, lá no Salmo 23. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A
tua vara, o teu cajado me consolam. Incrivelmente, não há muitas referências à expressão aqui do porquê que a expressão aqui está atribuída e atrelada a Zebulon e Naftali. A maior parte dos comentadores vai fazer uso, melhor dizendo, de que essa expressão é uma expressão metafórica, que que Jesus, ou o escritor, Mateus, Marcos, tal, esses autores dos sinóticos estão trabalhando com uma ideia de que é uma linguagem figurada para falar sobre a importância da luz que brilha aonde as pessoas estão sozinhas, desprezadas, carregadas, e tudo mais. Tudo isso tem a ver. Mas eu queria também destacar para você algumas outras possibilidades. Pode ser que justamente por ser nas franjas, esses locais fossem locais suscetíveis a maior violência. E a história mostra que a Galileia foi uma região em que, na alternância de dominação, de dominadores, as populações da Galileia sofreram muita violência. Uma das violências que foi sofrida ali foi já no ano 100 alguma coisa antes de Cristo, né? Teve um líder que circuncidou todos os galileus obrigatoriamente. Para você ter uma ideia, ele não matou, mas obrigou a todos os homens a fazerem a circuncisão. Quando houve as intercorrências imperiais ao longo da história do mundo antigo, a Galileia sofreu com estas intercorrências. Então, pode ser que justamente por isso seja a sombra da morte. Olha, é um local tão distante do centro de poder, que o centro de poder nem se preocupa muito com a territorialidade. Deixa para lá. Não está afetando a gente aqui. Não parece a realidade de muitas regiões de cidades, né, bairros, comunidades em cidades do Brasil? O poder público fala assim, não, deixa para lá. Se ficar lá, está tudo certo. Não está atingindo a gente aqui? Como se isso pudesse ser uma boa coisa. Uma região suscetível à violência é uma região que está debaixo da sombra da morte. A outra possibilidade, ela está ligada à questão de que nesta região de Zebulon e Naftali também estava por ali o Vale de Jezreel. O Vale de Jezreel é o vale em que encontra e abriga as lutas, por exemplo, de Débora e Baraque, lá em Juízes capítulo 5, de Gideão, lá em Juízes capítulo 6 e 7. É também o local que abriga a vinha de Nabote, que Jezabel acaba tomando para si, porque ele não quer vender para Acabe. E Elias, o profeta, denuncia o pecado de Acabe, porque há um homicídio de um homem bom, porque não quis vender a terra da sua família, que era bem cuidada por ele, para o rei. Então, há uma grilagem ali, né, de todo. A Bíblia diz bem claro isso. Então, se você acha que grileiro é coisa de Deus, assim, é um homem corajoso de fé que vai e toma a terra na mão, para a Bíblia, isso é um pecado, assim, que Deus manda profeta falar na casa do grileiro. No caso, era a rainha e o rei. Tá? E o final da história não foi tão bom assim. E também o Vale de Jezreel é o vale que
é conhecido como um local onde vai acontecer, ou aconteceria, assim, o tal do Armagedon. Então, assim, há muitas sombras de morte na literatura bíblica, para trás, indicativos para frente, do que acontece ali. Logicamente que guerras foram travadas nesse vale ao longo da história desse território. Então, a morte era uma coisa muito presente ali. Era um vale muito cultivado, mas também era um vale que, ao mesmo tempo era muito fértil, dava muito retorno à agricultura, era também um vale que tinha uma história carregada. É nesse mesmo local, nesse vale, que Saul, o primeiro rei de Israel, passa a sua última noite. No dia seguinte, ele é morto ali pertinho, no Monte Gibeá. Então, veja, a sombra da morte estava sobre Saul. Ele sabia que ele ia morrer. Então, há muitas histórias na Bíblia que falam sobre esta sombra da morte, ou que talvez pudessem configurar esta sombra da morte. Mas há também um outro detalhe no Novo Testamento que eu quero destacar para você. Nessa terra de Zebulon é onde está o Monte Tabor. Não é um monte para fazer uma grande sombra, para dizer que é a sombra da morte, né? Mas o Monte Tabor é um monte onde acontece a transfiguração de Jesus, onde ele brilha transfigurado, juntamente com Elias e com Moisés, naquela aparição que acontece no cume do Monte Tabor. Então veja que aí tem uma aplicação para a gente. Ele também era um monte que tinha uma distinção lá em Deuteronômio, do Monte da Bênção e o Monte da Maldição, né? São montes vizinhos, praticamente. Então ele tinha uma relação com esses montes também, com essas ideias também de bênção e maldição. Então, está sempre a sombra de algo ruim ali. O que esse texto mostra para a gente? Que Jesus faz brilhar a sua luz ali onde está a sombra da morte. E isso deveria, meus irmãos e irmãs, fazer a gente recuperar o ânimo, a esperança, a força, o vigor, mesmo que nós estejamos entrando nesse ano de modo claudicante. Talvez alguém tenha dado que a gente chama no futebol de uma voadora por trás, né? Um carrinho por trás voando nas suas pernas, e você está entrando em 2026 claudicante, com muletas. Força, meu querido, força, minha querida, a luz, Jesus, está contigo, para além da sombra que puseram sobre você. Fique firme. Deus vai te abençoar. Esse ano vai ser um ano da recuperação. Fique tranquilo em relação a isso. Só olhe e só deixe a luz de Jesus te iluminar. Amém? Olhe, nossos cultos acontecem no domingo às 11 da manhã, o culto presencial. Às 10h10 nós temos uma escola dominical. Em janeiro deve ter um recesso, ainda não está muito certo, mas até agora, o final de dezembro, dia 28, nós teremos a escola dominical, 10h10, 11 horas o nosso culto, acaba forte meio-dia 15, meio-dia e meia, normalmente. E à noite, nós temos um domingo culto que é transmitido às 18h30 no canal do YouTube, tá bom? Que é esse aqui que você está vendo. Há outros cultos gravados, né, mensagens, você pode visitar o nosso canal
Este é o canal Reserva da Igreja Marapendi, no YouTube, que nós estamos fazendo uso por enquanto. Você pode, então, ir lá, visitar e ter o seu contato com cada um desses cultos e podendo dar um retorno para a gente do que Deus falou com você. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus, o Filho, a comunhão e consolação do Santo Espírito seja com a Igreja Batista Marapendi, com todo o povo do Senhor espalhado sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, paz e bem, uma boa semana, que a luz de Jesus, que alcança, que vai longe, e que vai fundo, ela alcance você, onde quer que você esteja. E que seja assim ao longo de todo o ano de 2026. Grande abraço.